Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Atacado BI. E no vídeo de hoje a gente vai aprender duas funções bem bacanas no Excel, que é a função único e a função classificar. A função único e a função classificar são funções que elas estão disponíveis em versões mais recentes do Excel, que são bastante úteis e trazem um retorno bastante legal. Então vamos iniciar aqui nossa aula. Mas antes de iniciar, se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like se gostar do vídeo e deixe um comentário elogiando, fazendo uma crítica, alguma sugestão. E não esqueça de compartilhar esse vídeo para que seus amigos, seus familiares, outras pessoas também possam estar aprendendo aqui, beleza? Então meu nome é Tassis e vamos dar início à nossa aula. Para iniciar, pessoal, a gente vai trazer primeiro aqui a função único. O que é que a função único faz? A função único, ela traz valores únicos de uma determinada matriz, de uma determinada seleção. Por exemplo, aqui nessa minha base de vendas, eu tenho aqui vários valores e, por exemplo, o que eu queria trazer único aqui era o tipo do material. Por exemplo, camisa, ela se repete diversas vezes, camiseta, boné se repete. Eu queria trazer apenas os valores exclusivos, os valores únicos. Tem algumas formas de fazer, que seria, por exemplo, selecionar a coluna, poderia vir aqui inserir e inserir uma tabela dinâmica aqui para a gente estar fazendo a retirada dos valores. Na tabela dinâmica eu puxaria o tipo aqui para rótulos de linhas, ele vai trazer meus valores únicos, mas eu teria que adicionar uma nova aba, uma planilha, ou talvez trazer para lá, e não é o que eu quero. Um outro ponto que eu poderia fazer é o seguinte: eu poderia aqui, por exemplo, vir em dados, em remover colunas, em dados, em remover duplicatas, poder desmarcar aqui o que eu não quero que ele valide em relação aos valores únicos. Para remover duplicatas, vou deixar aqui que eu quero que ele faça a remoção da duplicata apenas pela coluna tipo. Vou dar um OK, ele vai remover a duplicata, vai ficar legal, porém ele vai deixar apenas parte da minha base, o restante dos dados da minha base eu vou perder, não é o que eu quero que ele mantenha. Então eu vou apertar Ctrl V e a gente vai estar utilizando aqui a função único. Vou colocar aqui único com acento, vou selecionar aqui minha matriz, dar um Enter. Por exemplo, eu já tenho aqui, a partir até do meu título, aqui os valores exclusivos. Se eu altero aqui, por exemplo, camisa para Silva, ele já vai adicionar o nome Silva e trazer como valor único. Tem algumas formas, por exemplo, que eu posso estar utilizando aqui a mais, que é trazer a partir de uma coluna, ou simplesmente colocar aqui novamente ponto e vírgula para chegar no meu último critério. Posso colocar aqui um valor verdadeiro, um critério verdadeiro ou falso. Se eu coloco um verdadeiro, que é o equivalente também a 1, e dou um Enter, ele vai trazer menos valores. Ele vai trazer os valores únicos que também são únicos lá na minha matriz, na minha base de seleção. Então, se for único, eu trago. Como Silva, tipo e Tassis são únicos nessa matriz, ele traz. Porém, se eu trago aqui, eu mudo o verdadeiro e coloco o falso, que equivale a 0, e dou um Enter, ele vai trazer todos os meus dados. Então, se eu quiser, é uma opção. Porém, se eu trazer aqui apenas a minha seleção, ele vai fazer certinho do mesmo jeito. Então, essa seria a nossa primeira fórmula. E a segunda é classificar, que ela faz a classificação em ordem crescente ou em ordem decrescente, de acordo com o argumento que a gente predefinir, seja ela do maior para o menor, do menor para o maior. Como, por exemplo, eu quero classificar do 1 ao 10. Eu tenho aqui 1, 2, eu tenho aqui 4, tenho aqui 4, aí depois eu tenho 1, aí depois eu tenho um 7. Se eu quiser classificar essa coluna, basicamente eu posso usar aqui a função classificar. Ela é uma função muito simples. Seleciono aqui a minha matriz, dou um Enter, ele vai classificar 1, 2, 3, 4. Existem alguns outros argumentos dentro dessa matriz, apenas o primeiro é obrigatório. Então, se eu colocar só o primeiro, que é a matriz por onde eu quero classificar, ele vai classificar já automaticamente do menor para o maior. Porém, eu poderia colocar aqui ponto e vírgula. Ele me pergunta aqui qual é o meu índice de classificação. Porque se eu seleciono, por exemplo, como está a minha tabela aqui, eu seleciono várias colunas, posso escolher qual a coluna que eu quero classificar. Por exemplo, se eu selecionei 4 colunas, eu posso falar que é a terceira, que vai ser classificada. Se eu não for definir uma coluna, eu posso colocar um outro ponto e vírgula aqui sem colocar nenhum argumento. E ele me fala aqui, ó, se eu quiser classificar de forma ascendente, de forma crescente, posso colocar aqui um 1 e dou um Enter. Se eu quiser colocar de forma descendente, eu coloco aqui menos 1, dou um Enter. Ele vai classificar do maior para o menor. E no nosso caso, a gente vai trabalhar de uma forma mais específica. Eu quero classificar apenas essa coluna aqui. Eu posso basicamente vir aqui, clicar classificar, selecionar aqui onde eu quero classificar, dar um Enter, pronto. Se eu colocar aqui, ele está em ordem já automática, ordem crescente. Se eu colocar ponto e vírgula e falar aqui que eu quero de forma decrescente, colocando menos 1, eu vou dar um Enter, ele vai trazer da maior letra para a menor letra, beleza? Então, para cá a gente pode fazer de uma forma bem tranquila. Eu posso, antes de único, colocar aqui classificar.
Então, dentro de classificar, eu quero classificar o que? O resultado que ele vai trazer como único. Fecho minha função aqui único e dou um enter. Então, ele já fez a classificação de forma automática. Porém, se a gente for observar, nosso título ele ficou lá embaixo. Como eu já tenho um título aqui, eu vou trazer. Eu posso fazer o seguinte: eu posso trazer a minha função aqui de classificar a partir da linha C2. Então, a partir do 2 ele vai trazer, ele não vai adicionar mais lá. Eu vou só arrastar ela aqui para baixo e vou colocar aqui tipo. Então, se eu quiser classificar do maior para o menor, também eu posso só depois da função único, que é a minha matriz que ele vai estar classificando. Pois ela, eu posso colocar aqui ponto e vírgula, colocar -1, dou um enter, ele vai trazer da maior para a menor letra. Se eu coloco aqui um número qualquer, por exemplo, no lugar de camiseta o número 1, ele vai colocar o número 1 aqui de forma automática aqui embaixo. Se eu mudar aqui minha classificação, tirar só o menos e voltar para 1, ele deixa o 1, que sempre vai ser o primeiro aqui na frente. Eu vou mudar o número para Maria, só de forma bem aleatória. Então ele já automaticamente muda a ordenação, traz Maria aqui para frente, que eu substituí o número 1 e faz. Então essa é uma forma bem legal de a gente estar utilizando a função classificar e a função única. A função classificar para ele classificar em ordem crescente ou decrescente os valores de uma matriz de seleção e trazer os valores únicos que a gente tem em uma determinada tabela. Então daqui, na medida que eu for adicionando novos valores ou modificando, posso mudar apenas minha seleção aqui. Em vez de eu selecionar o intervalo, eu posso selecionar, por exemplo, a coluna toda, porque na medida que eu for adicionando novos dados, automaticamente eles vão sendo preenchidos aqui na nossa coluna, trazendo os valores únicos. Então, por fim, eu posso, por exemplo, aqui fazer uma soma do meu lucro de Monet e sempre estar trabalhando de uma forma extremamente rápida e simples, sem precisar ter retrabalho. Se eu coloco aqui, por exemplo, um soma-se, onde eu quero que ele some, ele vai perguntar qual é o meu intervalo, que é meu tipo, meu critério é o boné. Depois eu posso fazer uma aula específica explicando o soma-se, ponto e vírgula, meu intervalo de soma vai ser meu lucro. Quando eu colocar aqui agora, vou colocar aqui só em formato de moeda, arrastar, ele vai trazer o total por cada produto desse. Então, onde tem boné, por exemplo, se eu mudar para Tassis, automaticamente ele vai mudar aqui, reduzir o valor de boné e aumentar o valor de Tassis, que está R$11, ele vai mudar para 23 e reduzir aqueles R$12 aqui de boné. Então são formas que eu posso trabalhar bem dinâmico para conseguir calcular tudo certo. Então, por exemplo, no lugar de casaco, se eu coloco aqui microfone, é um nome que ele não existe ainda na minha tabela, adicionar aqui, ele já colocou o nome microfone, colocou o valor correspondente aqui que eu tenho do meu lucro para ele, pronto, tá tudo certo. Ele sempre vai fazer essa adição de forma totalmente automática, totalmente dinâmica e vai facilitar muito o seu dia a dia, beleza? Então, se gostou do vídeo, deixe seu like, reforçando, se não for inscrito ainda no canal, se inscreva no nosso canal, não esqueça de compartilhar nosso vídeo e deixar um comentário aqui. Valeu!